Bom, como é de praxe, a primeira coisa que eu pergunto é se tem algum tipo de impedimento de nós realizarmos a gravação da aula. Algum impedimento? Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Bom, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso trabalho com matrizes, onde a gente está vendo agora, né, os casos particulares, usando a pseudolinguagem, referente ao uso de matrizes quadradas, né? Onde agora eu vou analisar as questões referentes a uso de matriz quadrada, analisando diagonal principal e diagonal secundária, né? Então, a preocupação agora vai ser a análise, toda vez que eu tenha que fazer algum tipo de tarefa relacionado à diagonal principal ou relacionado à diagonal secundária. E nós vimos na última aula que no momento que eu estou analisando alguma coisa, né, referente aos elementos que ficam na diagonal principal, basta eu analisar, né, na diagonal principal, se a linha, o valor que está no índice da linha é igual ao valor do índice da coluna. Então, quando eu quero os elementos que participam da diagonal principal, independente, né, do tamanho da matriz, basta eu analisar se o elemento da linha é igual ao elemento da coluna. Então, toda vez que o índice da linha for igual ao índice da coluna, eu tenho, com certeza, né, um elemento que faz parte da diagonal principal. Do mesmo modo, se eu quero analisar, né, os elementos que se encontram acima da diagonal principal ou abaixo da diagonal principal, aí nós vimos também, né, que eu posso analisar o valor de I ou o valor de J, né, caso esteja acima da diagonal principal, sempre o valor de I ele vai ser menor do que o valor de J, ou o J vai ser maior do que o valor de I, né? Sempre vai ocorrer essa situação. Então, se a gente analisar aqui, né, o valor de I, que é o primeiro, vai ser sempre maior, né, do que o valor, perdão, bem aqui. O valor de I vai ser menor, né, do que o valor de todas as posições aqui de um elemento acima da diagonal principal, eu vou ter essa situação, eu vou ter os elementos, né, correspondentes que estão acima da diagonal principal. Do mesmo modo que eu queira analisar os elementos que estão abaixo da diagonal principal, né? Os elementos que estão abaixo da diagonal principal, eu tenho sempre o valor de I maior do que J, né? Que aqui são os valores dos índices. O valor de I, o primeiro elemento, sempre vai ser maior do que o valor de J. Então, neste caso, né, eu consigo identificar de forma correta os elementos que ficam abaixo da diagonal principal. Então, vem muitos problemas, né, que analisam as informações baseado nessas informações que usam como base a diagonal principal. Então, eu posso procurar alguma coisa, por exemplo, um elemento maior que esteja na diagonal principal, ou um elemento que esteja acima da diagonal ou abaixo da diagonal. Então, basta que você, né, faça a análise baseado com o valor de I ou com o valor de J. Então, você tem essa possibilidade, né,
quando você está trabalhando com os elementos da diagonal principal, ou que estão acima ou que estão abaixo. De forma semelhante, eu posso também analisar os elementos que estão na diagonal secundária, né? Ou elementos que estão acima ou abaixo da diagonal secundária. Já na diagonal secundária, não dá para analisar diretamente, né, a informação. Na diagonal secundária, eu vou ter que analisar a somatória dos elementos, né? Não dá para analisar os elementos diretamente. Tá? Então, eu tenho que analisar a somatória. E a regra sempre vai ser, né? Eu faço a somatória dos índices, né? Faço a somatória dos índices e sempre vai ser um valor, né, menor do que o valor da linha ou o valor da coluna, né? Então, se eu tenho uma matriz 3x3, a somatória dos elementos que identificam um elemento que faz parte da diagonal secundária, eu preciso somar o valor de I e o valor de J, se eu considerar, né, que I e J seriam os índices dessa matriz, e no momento que eu faço a somatória, eu verifico, né, se o valor, né, é justamente um número abaixo da quantidade de linhas ou da quantidade de colunas, né? Então, se eu tenho uma matriz 3x3, eu faço uma somatória e, baseado nessa somatória, toda vez que der 2, né, a somatória dos índices menos 1, né, quer dizer, seria tamanho menos 1, o tamanho de a quantidade de linhas ou a quantidade de colunas menos 1, eu tenho aí um elemento que faz parte, com certeza, da diagonal secundária. Então, nós fizemos a somatória aqui, né, dos elementos que fazem parte da diagonal secundária, e toda a somatória de uma matriz 3x3, né, a somatória deu 2, né, para os elementos. Eu somei 0 mais 2, somei 1 mais 1, e somei 2 mais 0. Né? Então, deu para identificar de forma correta um elemento que faz parte da diagonal secundária. Né? De forma também semelhante, os elementos que estão abaixo da diagonal secundária, cuja somatória, né, ultrapassa o valor 2. Né? Então, a somatória dos elementos que estão abaixo, né, se eu for verificar aqui, né, a somatória, numa somatória dá 3, né, em duas posições, e a somatória dá 4 em outra posição. Então, se está abaixo da diagonal secundária, seria a somatória menos 1. Né? E os elementos que estão acima da diagonal secundária, no momento que eu faço a somatória, seria um valor menor do que 2. Né? Então, se eu somar aqui 1 mais 0 dá 1, 0 mais 1 dá 1, 0 mais 0 dá 0, então seria um valor menor do que 2. Aí vai identificar um elemento que faz parte, né, dos valores que estão acima da diagonal secundária. Então, dessa forma, a gente executa, né, as tarefas, analisando as informações que estão colocadas aí, com base nessas análises, né, que você faz a respeito dos elementos que estão acima ou abaixo da diagonal secundária. Então, a gente vai ver alguns exemplos, né, para que a gente possa trabalhar em cima desses itens. Aí, como eu falei, a gente sempre precisa fazer a análise com base na pseudolinguagem, porque cada linguagem, né, trata essas questões de forma diferente, né? C, C++, Java, né? Trabalha com a manipulação de matrizes de uma forma, né, muito parecida com a pseudolinguagem que a gente está colocando aqui, mas Python, né, trabalha de forma diferente. Então, como a gente precisa entender independente da linguagem, né, por isso que a gente vai trabalhar dessa forma. Agora eu não estou mais escutando dessa forma aí. Qualquer coisa vocês avisem aí se chegar
alguém, porque eu não escuto mais. Só está sendo ruim isso. Eu baixei bastante aqui o volume, mas eu não escuto mais quando alguém entra na rede. Vou tentar aumentar só um pouquinho aqui para ver se melhora, para ver se eu consigo escutar. Muito bem. Opa, agora eu escutei. Eu tive que aumentar um pouquinho para poder escutar quando alguém entra. Bom, vamos ver aqui então uma situação específica onde eu queira, por exemplo, a média dos elementos da diagonal principal de uma matriz 3x3. Então, você quer os elementos, a média dos elementos na diagonal principal de uma matriz 3x3. Bom, primeiro você precisa inserir, né, os dados nessa matriz. Como a gente já fez isso, eu vou pegar uma que já está pronta aqui, né? Onde foi feita a inserção das informações na matriz. Eu não coloquei lá, mas eu vou já colocar que tipo de dado, né? Tá. Uma matriz de reais 3x3. Calcular e exibir a média dos elementos da diagonal principal. Pronto, fica melhor. Tudo bem. Então, eu vou criar a matriz. Uma matriz de reais. E os elementos que vão gerenciar os índices são valores do tipo inteiro. Valores do tipo inteiro. Então, iniciou o algoritmo. Criou a matriz de reais de 3x3. Criou o I e o J. E depois eu faço com que o I varie de 0 a 2. E o J também de 0 até 2. Porque como são 3 elementos, sempre começa com 0, né? A informação referente à posição. Então, o valor que vai ser armazenado vai me dar de 0 a 2, né? Para poder fazer a variação. Bom, então aqui vai ocorrer a entrada de dados. Nós já comentamos a respeito do texto que vai aparecer na entrada do usuário, que isso é muito pessoal, né, de cada um. Então, cada usuário, né, pode informar, né, especificamente aí, o texto que desejar. A gente colocou como texto para exibir entre colchetes o valor da linha e coluna no momento da exibição, e a entrada de dados propriamente dita, né, da matriz. A entrada de dados propriamente dita. Bom, ocorrendo a entrada de dados da matriz, né, fez a leitura da matriz, armazenou todas as informações da matriz. Bom, para executar a tarefa, né, de calcular e exibir a média dos elementos da diagonal principal,
Bom, primeiro eu tenho que fazer a somatória, né? Porque para você calcular a média, você tem que somar todos os elementos que fazem parte da diagonal principal e depois você dividir pela quantidade de elementos. Então você precisa de um acumulador, né? Para fazer a acumulação da média. Eu vou criar aqui um acumulador chamado de S. Vou atribuir para esse acumulador um valor inicial igual a 0, para evitar problema de lixo, né? Na memória, a gente precisa zerar, né, os acumuladores para que ele não pegue a informação. Então, eu posso aproveitar o próprio laço, né, da entrada de dados para que eu possa fazer a somatória dessa matriz. Qualquer coisa, se eu não escutar e chegar alguém, vocês me avisem, por favor. Eu vou ter que dar uma melhorada nessa questão, porque com o outro fone eu consigo escutar as pessoas que chegam. Muito bem. Então eu zerei, né, o acumulador e eu vou colocar aqui dentro do laço o acumulador, né? S recebe o S mais o elemento da matriz. Só que eu só vou acumular os elementos que fazem parte da diagonal principal. Então, eu tenho que verificar se o elemento... Então, antes de acumular, eu preciso verificar se o elemento faz parte da diagonal principal. E eu verifico, né, fazendo a pergunta, se o I for igual a J. Se o I for igual a J, então você faz a acumulação. Se não for, não interessa. Então, fim C. Então, só interessa, né, acumular os valores se efetivamente o I for igual a J. Se o I não for igual a J, não interessa, né, fazer a acumulação de valores. Então, fica dessa forma. Então, logo, após a entrada de dados, eu já tenho possibilidade, né, de calcular a média da diagonal principal, porque o número de elementos também é de meu conhecimento, né? Se uma matriz é 3 por 3, eu tenho certeza que a quantidade de elementos da diagonal principal é exatamente a mesma da quantidade de linhas ou a quantidade de colunas, né? Então, eu posso utilizar como referência, né, esses valores, a quantidade de linhas ou a quantidade de colunas, para que possa guardar, né, a informação da matriz. Então, eu posso, então, imprimir o resultado. A média da diagonal principal é igual. Aí vai ser a somatória dividido pela quantidade, que é 3. Ok? Então, dessa forma, né, ele vai fazer a entrada de dados e, ao mesmo tempo, calcular a média dos elementos que fazem parte da diagonal principal, né? Eu vou pegar Professor, aqui os... Pode não? um aluno acabou de mandar mensagem no grupo pedindo para aceitar a solicitação Só um para entrar na pouquinho. aula. Ok. Tem bastante gente. Eu estou vendo que não ficou legal, né? É o que eu acabo não escutando as pessoas usando dessa forma. E acabo escutando muito baixo também vocês.
Tem que arrumar uma outra estratégia. É o microfone novo, é? Tem mais gente? Não, não, só. Ah, Não. tá. Só um pouquinho, eu vou só dar uma arrumada aqui. Agora quase foi. Agora foi, né? Sim, Agora eu tô agora sim. escutando vocês. Beleza. Tranquilo. É assim, pelo menos eu consigo escutar quem está entrando e interrompendo na hora correta. Beleza. Então, eu cheguei aqui a pegar, né, os valores de J. Deixa eu só montar rapidamente aqui os elementos da matriz para que a gente possa fazer a manipulação e o teste de mesa, né? É uma matriz 3x3, então tenho 3 linhas e 3 colunas. O índice dessa matriz vai ser os valores que vão estar colocados aqui. O índice das linhas e o índice das colunas. Arruma aqui o índice das linhas e o índice das colunas. E colocar o nome da matriz, né? Dei uma matriz mate 3x3.
essa abstração é importante, né? Criei uma variável i, uma variável j, e uma variável chamada de s. Bora. Falta só pegar as setinhas. Posso analisar. Vou tirar aqui fora. Bom, vamos fazer o teste de mesa, né, com o que nós temos até agora. Começou o algoritmo, eu vou criar uma variável do tipo matriz, né, 3 linhas e 3 colunas, aqui é sempre a quantidade, né, de linhas e colunas. Então ele criou aqui essa estrutura, né, de 3 linhas e 3 colunas. As linhas vão sempre iniciar com um índice igual a 0 e as colunas também do mesmo modo. Criou também a variável S, né, que está aqui, que vai ser o nosso acumulador. Depois veio para cá, o S recebeu 0, e o S vai receber um valor igual a 0. Depois veio para cá, criou o I e o J. Criou a variável I, criou a variável J, que vão ser as variáveis que vão ser utilizadas para o controle do índice, né, das informações. Então eu faço 2 laços, né, a entrada sempre vai ser desse jeito, né, 2 laços, o valor de I variando de 0 a 1, né, que é justamente o índice da coluna, e o valor de J também variando, gera 2, né, também variando de 0 a 2. Quando ele lê a primeira vez essa linha, para I de 0 até 2 faça, o valor de I recebe o valor inicial, 0, e entra no laço. Para J de 0 até 2 faça, quando ele lê a primeira vez essa linha, o J recebe o valor inicial, 0, e entra no laço. Aí ele vai mostrar na tela do usuário, vou só fazer a tela do usuário, vai mostrar na tela do usuário colchete, seguido do valor de I, que nesse momento é 0, fecha e abre colchete, seguido do valor de J, que nesse momento é 0, fecha colchete, 2 pontos. Então vai aparecer, né, no monitor do usuário essa informação. E aguarda, né, que o usuário faça alguma coisa. O usuário vai lá, digita 5. Quando o usuário teclar Enter, só dar uma arrumada nisso aqui rapidinho. Quando o usuário teclar Enter, o valor vai ser lido. Quando o usuário teclar Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável M, na linha 0, porque o I é 0, coluna 0. Então, linha 0, coluna 0. Então, vai armazenar o valor nesta posição. Então, o 5 que foi digitado vem para cá. Depois ele vem para cá. Se o I for igual a J, I é igual a J, verdadeiro. Então, se é verdadeiro, se o I é igual a J, então o S vai receber o S mais o M de J. Ora, comando de atribuição, executa, que está no lado direito, e ele armazena na esquerda. Aí vai pegar o valor de S, que nesse momento é 0, e vai somar com o M de 0, 0. O M de 0, 0 é 5. 0 mais 5, 5. Aí vai armazenar, né, a informação no S. Então ele vai e armazena o 5 aqui. Fim C, fim para do J. Quando chega no fim para do J, volta, o J volta a receber mais 1. Aí 0 mais 1, 1. Como é até 2, entra no laço novamente. Aí imprimir, aí de novo. Colchete, abre colchete, o valor de I, que não mudou, fecha colchete, abre colchete, o valor de J, que agora é 1, fecha colchete, 2 pontos, aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá, 1, teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável M, na linha 0,
coluna 1. Linha 0, coluna 1. Então o valor 1 vem para cá. Aí vem para cá. Se I for igual a J, I é igual a J, falso. Se é falso, não executa nada. Vai para o fim para do J. Quando chega no fim para do J, volta, vai fazer o incremento do J, J volta a receber mais 1, 1 mais 1, 2. Como é até 2, entra no laço novamente. Entrando no laço novamente, o que ele vai fazer? Aqui só ajeitar de novo. Entrou no laço novamente. Quando entra no laço novamente, ele vai mostrar na tela, abre colchetes, o valor de I, que é 0, fecha colchete, abre colchete, o valor de J, que nesse momento é 2, fecha colchete, 2 pontos. Aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá, digita 9. Teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável M, na linha 0, coluna 2. Linha 0, coluna 2. O valor 9 é armazenado. Aí vem para cá. Se o I for igual a J, I é igual a J, falso, não executa nada. Aí ele vai para o fim para do J. Quando chega no fim para do J, volta, faz o incremento do J novamente. 3. Como é até 2, o que vai acontecer? Cai fora do laço do J. Vai executar a próxima instrução depois do fim para do J, que é o fim para do I. Quando chega no fim para do I, o que acontece? Volta e vai ocorrer o incremento do I. 0 mais 1, 1. Como é até 2, entra no laço do I, novamente. Primeira linha nessa segunda passada. Para J de 0 até 2, faça. O J volta a receber 0. E entra no laço do J. Ele vai mostrar na tela. Abre colchete, o valor de I, que nesse momento agora é 1. Fecha colchete, abre colchete, o valor de J, que nesse momento é 0. Fecha colchete, 2 pontos. Espera que o usuário digite alguma coisa. O usuário vai lá e digita 3. Teclou Enter. O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável M na linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 0. Então o valor 3 vai ser armazenado nessa posição. E vem para cá. Se o I for igual a J, I é igual a J, falso. Não executa nada. Aí, fim C, fim para do J. Quando chega no fim para do J, volta, o J volta a ser incrementado. 0 mais 1. Como é até 2, mostre na tela, abre colchete, o valor de I, que é 1, fecha colchete, abre colchete, o valor de J, que agora é 1, fecha colchete, 2 pontos. Espera que o usuário digite alguma coisa. O usuário vai lá, digita 8. Teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável M na linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 1. Então o 8 vem para cá. Próxima instrução. Se o I for igual a J, I é igual a J, verdadeiro. Se é verdadeiro, então o S recebe o S, que nesse momento é 5, mais o M de 1, que nesse momento é 8. 8 mais 5, 13. Então armazena o valor igual a 13 no S. Fim C, fim para. Quando chega no fim para do J, volta, vai fazer o incremento do J. 1 mais 1, 2. Como é até 2, entra no laço do J novamente. Aí vai mostrar na tela, abre colchete, o valor de I, que é 1, fecha colchete, abre colchete, o valor de J, que é 2, e fecha colchete, 2 pontos. E aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá, digita 2. Teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável M, na linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Então o 2 vem para cá. E vem para o teste novamente. Se o I for igual a J, I é igual a J, falso. Se é falso, fim C,
fim para. Quando chega no fim para do J, volta. O J volta a receber mais 1. 2 mais 1, 3. Aí vem para cá. Mostre na tela, abre colchete, o valor de I, que é 1, fecha colchete, abre colchete, o valor de J, opa, perdão, o J foi 3, né? Então, se o J é 3, ele cai fora do laço, porque o J chegou em 3, né? Cai fora do laço do J, vem para o fim para do I, volta, o I vai ser incrementado novamente, o I passa a ser 2. Como é até 2, né? Ele entra no laço do J novamente. Para J de 0 até 2, faça. J volta a receber 0. Mostre na tela. Abre colchete. O valor de I, que é 2. Fecha colchete e abre colchete. O valor de J, que é 0. Fecha colchete. Espera que o usuário digite alguma coisa. O usuário vai lá e digita 10. Teclou Enter. O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável M na linha 2, coluna 0. 2, 0. Então 10 vem para cá. Se o I for igual a J, I é igual a J, falso. Se é falso, fim C, fim para do J. Volta, vai fazer o incremento do J. 0 mais 1, 1. Como é até 2. Mostre na tela, abre colchete. O valor de I, fecha colchete, abre colchete, o valor de J, que é 1, fecha colchete, 2 pontos. Aguarda que o usuário digite alguma coisa. O usuário vai lá e digita 4. Teclou Enter, o valor é lido e vai ser armazenado na variável M na linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Então o 4 vem para cá. Se o I for igual a J, I é igual a J, falso. Se é falso, fim C, fim para do J. Volta, o J volta a receber mais 1. 2. Mostre na tela, abre colchete, o valor de I, fecha colchete, abre colchete, o valor de J, fecha colchete, 2 pontos, aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá e digita 1, novamente. Teclou Enter, o valor é lido e é armazenado na variável M na linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 2. Aí o 1 vem para cá. Se o I for igual a J, I é igual a J, verdadeiro. Se é verdadeiro, então o S vai receber o S, que é 13, mais o M de 22. Que é o M de 22? 1. 13 mais 1, 14. Fim C, fim para do J. Chegando no fim para do J, volta, o J vai ser incrementado. 2 mais 1, 3. Como é até 2, cai fora do laço do J e vem para o fim para do I. Quando chega no fim para do I, volta, o I vai ser incrementado novamente. 3. Como é até 2, cai fora do laço, vai executar a próxima instrução depois do fim do I. A próxima instrução é exibir este texto, seguido do exibir esse texto, valor da diagonal principal é igual ao valor de S dividido por 3. Vou pegar lá, 14 dividido por 3, 4,66. 4,66. Entendido? Alguma dúvida, alguma pergunta? Entendi. Muito fácil isso, né? Bom, vamos executar agora uma tarefa semelhante, agora usando a diagonal secundária, né? Digamos que eu queira agora saber qual é o menor valor da diagonal secundária. Então eu quero agora uma outra situação, né? Eu quero o menor, vamos aproveitar essa matriz, né? O menor valor da diagonal
secundária. Quero o menor valor da diagonal secundária. Então, o trabalho agora vai ser em cima da diagonal secundária. Então, nós vamos considerar a mesma entrada, né, a mesma matriz, e agora eu quero o menor valor da diagonal secundária. Então, a análise agora, né, vai ser em cima desses elementos. O trabalho todo vai ser em cima dos elementos da diagonal secundária. Nós vimos agora há pouco que nós analisamos, né, a somatória baseado nas informações dos elementos da diagonal principal, né? Por isso que a gente fez sempre a pergunta, né, se o I era igual a J, para poder fazer um trabalho em cima da diagonal principal. Aí agora eu quero, né, em cima da diagonal secundária. E nós já vimos, né, que a diagonal secundária, eu analiso a somatória e tem que ficar sempre, né, com um valor, né, abaixo, com uma unidade abaixo da quantidade de linhas ou da quantidade de colunas, né? Então eu quero o menor valor que se encontra na diagonal secundária. Bom, a primeira situação, quando eu quero, toda vez que eu estou analisando, né, valor maior, valor menor, dentro de um conjunto, vejam que a entrada da matriz foi uma matriz quadrada, 3×3, e disse só o seguinte, é uma matriz de reais. Então, eu posso ter qualquer valor, né? Teoricamente, de menos infinito até mais infinito. Então, quando eu tenho essa situação, onde eu estou procurando, né, o menor valor, dentro de um conjunto onde eu não tenho limite, a comparação precisa acontecer em cima de um dos elementos do conjunto. Então, para efeito de comparação, para iniciar a comparação, para executar essa tarefa, tem que ser em cima de um dos elementos do conjunto. Tá? Então, eu tenho que pegar um dos elementos do conjunto que fazem parte da diagonal secundária para ser fator de comparação. Tá? Não dá para sair, eu dizer que o primeiro valor é 0. Se o usuário digitar todos os valores negativos, vai ficar fora do limite. Então, por isso, eu tenho que analisar dentro de um conjunto. Então, a primeira coisa, eu vou criar uma variável aqui, auxiliar, para poder ser o fator de comparação, né? Eu vou chamar ela de menor, né? Já que eu estou procurando o menor, eu chamo ela de menor. Posso chamar de qualquer coisa, tá, gente? X, A, desde que seja um nome válido, né, para executar a tarefa. Vou chamar ela de menor. E após a leitura de dados, eu vou atribuir para essa variável menor, um dos elementos do conjunto que eu quero analisar. Então, pode ser o 00? Não, né? Por que não pode ser o 00? Porque o 00 não faz parte da diagonal secundária. Então, se eu estou analisando dentro do conjunto da diagonal secundária, eu preciso atribuir um valor inicial que faça parte da diagonal secundária. Logo, não pode ser esse valor. Eu posso utilizar o 20, posso utilizar o 11 e posso utilizar o 02. Qualquer um desses eu posso utilizar. Só não posso, né, utilizar elementos que estejam fora. Então, eu vou atribuir, por exemplo, o 20 como valor inicial. 20 como valor inicial. Então, eu criei uma outra variável, né? Vou colocar ela aqui. Criei uma outra variável. E essa variável, eu estou chamando ela de menor. Criei uma outra variável, que eu estou chamando ela de menor. E essa variável, eu estou atribuindo como valor inicial um dos elementos que fazem parte da diagonal secundária. Então, eu peguei o 20. O 20 é um elemento que faz parte da diagonal secundária. Então, ele vai receber, né, o valor igual a 10. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço para executar a tarefa. Vou copiar daqui de cima.
para executar a tarefa de analisar, né, se esse elemento, primeiro, se faz parte da diagonal secundária, e segundo, se ele é menor do que aquela variável que eu estou analisando, né? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui as minhas informações, para a gente poder analisar ao lado aqui. Ponto I e o J. Só baixar eles um pouquinho para a gente poder analisar, fazer o teste de mesa, fazendo a verificação com eles aqui. Bom, então o teste o que vai ser? Primeiro, eu tenho que ver se ele faz parte da diagonal secundária. Aí qual vai ser a pergunta? Como é que eu pergunto se ele faz parte da diagonal secundária? Qual é a pergunta? Lembram lá? Qual é a pergunta que eu faço? Ainda estão por aí? A soma dos índices tem que ser A igual soma a dos 2. O I mais J tem que ser o quê? Igual a quanto? Nesse caso, 2. O I mais J é igual a 2. O I mais J é igual a 2. Então, essa é a primeira pergunta, né? Se o I mais J é igual a 2. Qual é a outra pergunta? Fazer logo tudo junto, né? Eu coloco um E porque as duas opções precisam ser verdadeiras. Qual é a próxima pergunta? Para saber se é o menor. Ó, eu já verifiquei nessa questão aqui, ó, I mais J igual a 2, eu perguntei se ele faz parte da diagonal secundária. Qual é a próxima pergunta que eu vou fazer? Que tem que acontecer ao mesmo tempo. Se ele é o menor valor da diagonal Isso. Como é que fica a pergunta? Se o quê? Se o M M de IJ e J é menor do que menor menor. do que menor. Isso. Beleza. Então, se essa condição for verdadeira, então, o que eu sei com certeza? Que faz parte da diagonal secundária e, ao mesmo tempo, eu tenho um valor menor. E se eu tenho um valor menor fazendo parte da diagonal secundária, o que eu tenho que fazer? Armazenar o valor na variável menor. Isso. Então, o menor vai receber o quê? M de IJ. M de IJ. O M de IJ. Interessa o senão? Não, né? Não. Senão não interessa. Senão não interessa. Muito bem. Vejam que aqui tudo é só análise, né? Tudo é só análise. Aí eu sei que com certeza, né, depois no final, eu tenho certeza que eu tenho, né, o menor elemento. Vou colocar assim para resumir aqui, para não ficar muito grande. Na diagonal secundária vai ser o menor. O DS vem de diagonal secundária, tá? Muito bem, vamos lá. Vamos ver se realmente isso funciona, né? Menor recebeu o M de 2,0. O M de 2,0 está aqui, ó, é 10. Aí a variável menor recebeu esse valor. Aí depois veio para cá. Para I de 0 até 2, faça. Opa, o I vai receber 0. E entra no laço. Para J de 0 até 2, faça. J volta a receber 0. Se o I mais J
I mais J, 0. É igual a 2? Essa sentença é falsa. Ora, se essa aqui é falsa, não precisa nem analisar o restante, concordam? Porque aqui é E, não é isso? Para ser verdadeira, os dois precisam ser verdadeira, correto ou não? Correto. Bem? Então, Correto. não precisa nem olhar o outro, né? Eu nem olho o outro, né? I mais J é igual a 2? Não, não é. Fim C, fim para do J. Fim para do J, volta, eu vou incrementar o J. 0 mais 1, 1. Vem para cá de novo. Se I mais J é igual a 2, I mais J é igual a 2, 0 mais 1, 1. Não. Já nem analiso o resto. Fim C, fim para. Chega no fim para do J, volta, o J vai ser incrementado novamente. 2. Se I mais J é igual a 2, opa, agora é. 0 mais 2, 2. Mais J é igual a 2. Aí bora analisar o segundo, né? M de 0,2. Quem é o M de 0,2? É o 9. É menor do que o menor? Verdadeiro ou falso? Falso. Não é menor do que o menor. Se não é menor do que o menor, esse aqui deu verdadeiro e esse aqui deu falso. Verdadeiro e falso, toda a sentença vai ser falsa. Então, fim C de novo, fim para do J. Chegando no fim para do J, volta. O J volta a receber mais um. 3. Como chegou no limite, cai fora do laço do J. Aí vem para o fim do I. Chegando no fim do I, volta, vai incrementar o valor de I. O I volta a receber 1. E entra no laço novamente. Para J de 0 até 2, faço. J volta a receber 0. E vem para cá. Se I mais J, 1 mais 0, é igual a 2, falso. Nem olha o resto. Fim C, fim para. Chegando no fim para do J, volta, o J volta a ser incrementado. 1. E entra no laço do J. Se I mais J é igual a 2, opa, I mais J é igual a 2. Agora analisar a outra. M de 1, 1. Quem é o M de 1? É 8. É menor do que o menor? Opa, agora é verdadeiro. Aí então ficou verdadeiro para essa sentença, o I mais J é igual a 2, e ficou verdadeiro para essa sentença. Então, verdadeiro e verdadeiro, toda sentença vai ser verdadeira. Então, o que vai acontecer? O menor vai receber o M de 1, 1. Quem é o M de 1, 1? 8. Então, o menor vai receber o 8. Alterou o valor. Fim C, fim para do J. Volta, o J volta a receber mais 1. Aí o J, 2. E entra no laço de novo, que é até 2. Se I mais J é igual a 2, I mais J, 3. Epa, não é. Então logo cai fora do C. Chega no fim para do J. Volta, o J volta a receber mais 1. 3. Chegou no limite, né? Do J. Cai fora do laço do J. Chega no fim para do I. Volta, o I vai ser incrementado. 2. Como é até 2, entra no laço de novo. Para J de 0 até 2, faço. J volta a receber 0. Entra no laço do J. I mais J é igual a 2, verdadeiro. Aí bora analisar a outra. M de 2, 0. Quem é o M de 2, 0? É o 10. É menor do que o menor? É falso. Então, esse deu verdadeiro e esse deu falso. Verdadeiro e falso, toda sentença vai ser falsa. Cai fora do C. Chega no fim para do J. Volta, o J volta a receber mais 1. 1. Entra no laço de novo. I mais J é igual a 2? Falso. Fim C, fim para do J. Volta, o J recebe mais 1. 2. I mais J é igual a 2? Falso. Fim C, fim para do J. Volta, o J volta a receber mais 1.
3, opa, passou do limite. Se passou do limite, cai fora do laço do J. Vai para o fim C, vai para o fim para do I. Chegando no fim para do I, volta. O I vai ser incrementado novamente. 3, como ultrapassou o limite, cai fora do laço do I e vem para a instrução após o fim para do I, que é mostrar na tela para o usuário este texto que está aí, né? Menor elemento da diagonal secundária igual, seguido da variável menor, 8. É realmente o menor valor da diagonal secundária? Correto. Entendido? Ok até aqui? Entendido, professor. Muito fácil, né? Certo. Por isso que é importante, né, que você entenda as estruturas, o funcionamento das estruturas e como você vai manipular essas informações para executar, né, algumas tarefas, né, que vão ser necessárias para você executar essas questões aí que estão sendo colocadas, né, para você. Professor, Pois não. como seria o cálculo do determinante e da matriz transposta, nesse caso, ou em qualquer outro caso, uma matriz quadrada? Ah, legal. Bom, depende do que efetivamente você pretende fazer, né? Porque no momento que eu estou analisando a matriz transposta, se eu quero só exibir a informação, ou seja, o que é linha vai virar coluna e o que é coluna vai virar linha, basta você mexer no índice, né? Porque eu estou mandando aqui exibir nessa sequência, né? Quando eu coloco o I e depois o J, ele vem assim, né? Esse, depois esse, depois esse. Ok? Não é isso que ocorre? Aí depois este, depois este, depois esse. Aí depois este, depois este, depois este. Então qualquer operação que a gente faça quando eu coloco primeiro o I, depois o J, segue essa sequência que eu coloquei aqui, né? Ó, primeiro esse, depois esse, depois esse. Depois esse, depois esse, depois esse. Depois esse, depois esse, depois esse. E se for só para exibir a matriz transposta, você quer o contrário, né? Você quer esse. Vai ser exibido, em vez de no formato coluna, né? Vai ser exibido no formato linha. Então, se for só para exibir, basta que você troque aqui e mande exibir. Então, ou seja, vai primeiro ter o J, né? E depois o I. Aí ele manda exibir o M de IJ, ele vai exibir invertido, né? Porque ele vai fixar lá no 0 e depois vai exibir o 0, 1, 2, né? Da linha correspondente. Aí, então, o J vai ser o mesmo e ele vai exibir nessa forma, né? Ele exibe esse e esse. Aí, já se eu quiser armazenar a informação numa outra matriz, aí em vez de exibir, eu tenho que criar uma outra matriz para poder ir armazenando os valores com essa sequência que você está colocando agora, né? Primeiro o J e depois o I para poder colocar as informações, tá? E qualquer coisa que eu queira fazer manipulação de matrizes, né? Não dá para fazer assim, eu vou fazer de cabeça, né, as coisas. O ideal é você fazer o seguinte, né? Vamos ver um exemplo que normalmente, né, coloca as pessoas numa situação aí para resolver, né, essa questão. Bora colocar aqui para a gente analisar o conceito, né? Por exemplo, multiplicação de matrizes. Eu vou dar a dica para dar o pontapé para que você faça qualquer coisa, né? Com essa da multiplicação, você faz qualquer coisa, faz determinante, faz qualquer cálculo que tiver, você vai fazer. A sacada é a seguinte, ó.
como é que eu vou chegar no resultado para poder entender como é que eu vou criar uma estrutura de repetição para executar a tarefa? Primeiro, é colocar passo a passo o que precisa acontecer. Passo a passo o que precisa acontecer. Então, no momento que eu vou executar uma tarefa, por exemplo, a multiplicação de matrizes, o que vai precisar acontecer? Eu vou precisar fazer a multiplicação da linha com todos os elementos da coluna. Então, eu pego a primeira linha, faço a multiplicação dessa coluna. Depois eu pego isso aqui e faço a multiplicação da segunda. Então, a grande sacada é eu fazer isso colocando no papel as coisas que vão precisar acontecer. Então, eu vou pegar inicialmente lá, deixa eu colocar aqui, só para... Estou fazendo a multiplicação aqui, deixa eu pegar aqui uma situação. Primeiro, para fazer a multiplicação, tem uma regra, né? O número de linhas de uma matriz precisa ser igual ao número de colunas, né? Só dá para fazer a multiplicação. Aí precisa analisar primeiro, né, essa situação. Mas se forem duas matrizes quadradas, né, com certeza isso vai acontecer, né? O número de linha vai ser igual ao número de colunas, né, colocado. Então, para me chegar no resultado, eu preciso colocar no papel exatamente o que vai acontecer passo a passo. Então, o primeiro elemento, vamos considerar uma matriz de 3 por 3. Uma matriz como essa. Aí eu vou ter uma outra matriz, deixa eu colocar aqui. Vou ter uma outra matriz. Vai lá só de M. Para poder fazer essa análise, né? Então, o que vai precisar acontecer? Eu vou ter que fazer o seguinte, né? De acordo com a regra lá da multiplicação. O primeiro elemento com o primeiro elemento da linha. O segundo elemento da linha com o próximo elemento da coluna. O próximo elemento da linha com o próximo elemento da coluna. Então, eu tenho que fazer, né, essa multiplicação fazendo a somatória de todos os elementos para poder dar o valor, né? Então, eu pego a linha 1 com a coluna do primeiro. Aí, a sacada qual é a primeira coisa que eu vou ter que fazer lá? O primeiro elemento. Eu vou chamar E1, tá? O primeiro elemento. O primeiro elemento vai ter que receber o mate de 0, 0. O mate de 0, 0. Multiplicado pelo M de 0, 0. Fiz a multiplicação do primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. Que eu vou somar com o segundo elemento da linha, quem é o 0, 1, o mate de 0, 1, multiplicado com o próximo elemento da coluna, com M de 1, 0. M de 1, 0. E depois, eu vou somar o último elemento da linha, o mate de 0, 2, o mate de 0, 2, multiplicado pelo elemento M de 2, 0. M de 2, 0. Então, esse foi o primeiro passo, né, que eu multipliquei para poder encontrar só o primeiro elemento.
eu tive que fazer essa multiplicação. Deixa eu só afastar daqui. Vou afastar um pouco. Então veja, aqui eu tenho só o primeiro elemento da matriz multiplicação, né? Para pegar o primeiro elemento. Depois, o segundo elemento. Vou ter que pegar o quê? Eu vou pegar a segunda linha com a segunda coluna. Aí eu vou colocar lá o mate de 1, 0 multiplicado pelo M de 0, 1. O M de 0, 1. 0, 1. Mais segundo elemento da linha, o mate de 1, 1. O mate de 1, 1. Multiplicado pelo segundo elemento da coluna, que é o M de 1, 1. O M de 1, 1. Somado com o terceiro elemento da linha, o 1, 2, mais de 1, 2, multiplicado pelo terceiro elemento da coluna, o 2, 1. O M de 2, 1. E o terceiro elemento, vai ser a multiplicação da terceira linha com a terceira coluna. Ou seja, o mate de 2, 0, 2, 0, multiplicado pelo M de 0, 2. Pelo M de 0, 2. Mais o mate de 2, 1. O mate de 2, 1. Multiplicado pelo M de 1, 2. 1, 2. 1, 2. Somado com o terceiro elemento da linha, o 2, 2, o mate de 2, 2, multiplicado pelo último elemento da linha, pelo último elemento da coluna, pelo M de 2, 2. Bom, para que você faz isso? Isso aqui foi só para os 3 primeiros elementos, tá? Eu vou ter que repetir isso para os demais, né? Para executar a tarefa para os demais, porque eu vou pegar uma linha e multiplicar por todos os elementos da coluna. Depois, outra linha, todos os elementos da coluna. Outra linha, todos os elementos da coluna. Quando você faz isso, você começa a enxergar a variação que vai ocorrer aqui, ó, nos valores. Então você vai observar, começar a observar, ó, aqui variou de 0 a 2, aqui permaneceu 0, aqui permaneceu 0, aqui vai variar de 0 a 2, aqui vai ser de 0 a 2, aqui permaneceu 1, aqui permaneceu 1, aqui vai... Aí, baseado nessa observação, aí você vai montar os laços para executar as tarefas. Aí a gente dá para observar aqui direto, porque não dá para trabalhar só com 2 índices, né? Porque, vejam aqui, ó, houve uma variação 0 bem aqui,
depois 1 bem aqui, depois 3 bem aqui, ó, 0, 1, 2. Eles se repetem, mas houve uma variação, uma 0, aqui 1 e aqui 2. Aí, opa. E aqui, de novo, ó, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Então já dá para perceber que só com 2 laços eu não consigo montar uma fórmula. Eu vou ter que montar uma fórmula com 3 laços. Por quê? Porque eu vou ter variação inicialmente, né, na primeira posição de 0, e depois 1 e 2, ó, e depois vou ter variações diferentes. Então, eu só vou conseguir enxergar essas variações se eu verifico, né, todas as informações. Aí você pode fazer com uma matriz pequena, né, eu acabei pegando 3x3 só para poder mostrar aqui como seria, né, chegar a essa análise, mas faz com uma matriz pequenininha, né? Uma matriz menor, aí você faz a variação e enxerga o que vai ter de mudança. Aí, baseado nessa mudança, é que você vai montar esse laço. Então, sempre você precisa fazer esse esquema, né? Talvez no papel fique melhor, porque eu estou montando aqui no computador, não fique legal da gente analisar, e eu estou analisando com 3, né? Mas colocando no papel fica melhor. Então, para acontecer lá o determinante, o cálculo determinante, a mesma coisa. Como é que calcula o determinante? Verifica lá como é que calcula o determinante, né? Busca lá como é que acontece o cálculo determinante, e depois pega uma matriz pequenininha, coloca no papel todos os passos com essa matriz pequenininha, e depois, né, você vai analisando as informações, as variações dos valores, para poder montar uma fórmula. Porque isso daqui vai ter que ser transformado em uma única fórmula. Aí, baseado nos valores que estão variando aqui, é que você vai colocar os índices, né? Eu já posso adiantar que quando a gente faz a análise colocando todos os valores, em geral eu preciso de 3 laços para poder fazer, por exemplo, a multiplicação de matrizes. Para fazer o determinante eu teria que analisar, né, também da mesma forma. Aí a jogada é essa, né? É fazer a variação para saber se você vai ter os valores, tá? Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas porque você não vai gravar, né? Eu tenho de cabeça como é que faz uma multiplicação de matrizes. Beleza, você vai encontrar muita coisa pronta aí, né? Mas o ideal é você analisar, né? Pegar e fazer, né? O passo a passo, né? Para executar essa tarefa aí dessa multiplicação que vai ocorrer, ok? Dá trabalho para poder fazer. Ficou entendido até agora aqui os trabalhos relacionados a matrizes? Tranquilo? Quando eu estou analisando matriz diagonal principal, diagonal secundária. Tá, tranquilo, professor. Tá tranquilo, professor. Beleza. Só relembrando, eu deixo sempre claro, né, que a gente está analisando dessa forma para que a gente não dependa de linguagem, né? Vocês precisam fazer as análises independente da linguagem. A implementação numa linguagem de programação, a implementação é baseado somente, né, na análise que você vai fazer, pensando na solução lá que você definiu no algoritmo, tá? Muito bem. Vamos dar o pontapé inicial para a gente começar. Não dá para começar usando esse navegador. Vou ter que usar um outro navegador para que a gente possa dar o pontapé inicial de como a gente vai fazer isso no Python, né? Pelo menos para a gente começar. São 15 para as 8, a gente vai dar o pontapé inicial para a gente começar a fazer aquelas codificações, né? Utilizando o Python. Bom, do mesmo modo, né, que
no Python, as estruturas que são utilizadas, né, para vetor, né, são feitas de forma diferente, né, do que a gente está acostumado com as linguagens C, C++, Java, né? Python também, né, para variar, né, ele também tem uma estrutura diferente no momento que ele vai trabalhar com matrizes, né? Então, em Python, o que ele faz na verdade, é uma jogada com lista, né? A gente já viu lá todos os conceitos de lista, né? E como lista pode armazenar outras listas, né? Aí ele faz essa jogada no momento que eu quero trabalhar com matrizes, né? Ele usa a lista, né, para executar a tarefa. E também lembrando, né, que quando a gente usa lista no Python, não obrigatoriamente, né, eu uso informação do mesmo tipo, né? Que fique bem claro, né? Embora quando a gente trabalhe com C, C++, Java, as estruturas em geral, né, quando usa vetor, matrizes, são estruturas homogêneas, ou seja, se você definiu de inteiros, todas as informações vão ser inteiras. Se você definiu como real, todas as informações são reais. Em Python, você tem uma liberdade maior, né, de armazenar valores com tipos diferentes, né, nessas estruturas. Então, como a gente vai fazer uma simulação, né, aqui, utilizando a estrutura em Python, a gente vai forçar, né, que todas as informações que sejam armazenadas, né, em Python sejam informações do tipo, de um mesmo tipo, né, para poder fazer essa informação, ok? Para poder fazer a inserção dessa informação. Bom, como a gente tem liberdade, né, e sempre a informação vai ser armazenada numa lista, né, então digamos que eu queira executar essa tarefa, né, de fazer a entrada de dados. Vou colocar a situação aqui, a entrada de dados, né, de uma matriz 3x3, né, com os valores de um certo tipo, né. Então digamos que eu queira fazer a entrada de dados, né. Vou colocar aqui essa entrada de dados que eu vou querer aqui. Vou jogar essa matriz aqui com um bloco de notas, só porque com formatação ele acaba levando outra coisa lá pro. Deixa eu mudar aqui para texto. Então eu quero executar essa tarefa aqui, tá? Esse algoritmo, então eu criei uma matriz de reais, é uma matriz 3x3, criei as duas variáveis para controlar o índice e estou fazendo a entrada de dados, né, para exibir as informações e vai ocorrer a leitura, né, desses dados, né, na matriz. Quero executar essa tarefa, né? Então agora eu vou criar um código para poder executar essa tarefa, né? Bom, a primeira situação, né? Como a gente trabalha com lista, né, para simular, né, a exibição de uma matriz, essa lista eu vou iniciar ela toda em branco, né? Como se fosse uma matriz toda em branco, sem definir especificamente, né, não existe necessidade de definir essa matriz, o tamanho dela. Então, como vai ser uma lista, a lista eu sempre represento, né, com a abertura e o fechamento de colchete, ok? Para gerenciar a quantidade de linhas e colunas, né, dessa matriz, eu vou utilizar uma variável, tá? Em vez de armazenar o valor, né, que vai ser colocado dentro dessas variáveis, eu vou utilizar uma variável para me definir o valor de linha e coluna, né? Então, eu vou criar uma variável chamada de L, né? E vou atribuir para essa variável o valor igual a 3, e vou criar uma variável chamada de C para a coluna, que também eu vou definir um valor inicial igual a 3, né? Então eu quero criar uma matriz 3x3.
Então, o L vai me dar a quantidade de linhas e o C vai me dar uma quantidade de colunas. Bom, eu vou ter que armazenar, né, essas informações. São 3 listas dentro de lista, né, porque a estrutura que eu tenho, a figura, né, o desenho que eu tenho é esse aqui, né. Então, eu vou ter 3 elementos numa linha, 3 elementos em outra linha, 3 elementos em outra linha. Então, eu vou criar para cada linha uma lista e depois na lista M lá eu vou colocar para cada elemento, né, o valor de uma linha dessa que está sendo colocada. Então eu vou criar 3 listas dentro de uma lista. É isso que eu vou fazer, né, para poder representar. Então cada linha vai ser uma lista. Cada linha vai ser uma lista. Então vamos ver lá como que a gente vai fazer. Tá? Bom, inicialmente vamos fazer a variação do valor da variável i, né? Então, para i, in. Aí o intervalo, que vai ocorrer a variação do i. Aí o intervalo vai ser de 0 até a linha, né? Eu posso colocar dessa forma, né? De 0 até L, né? Colocando o valor inicial, ou simplesmente, né, colocar só L. No momento que eu coloco só L, até 3, eu sei que o valor de I vai variar de 0 até 2, né? Que é sempre um valor inferior, né? Lembram lá? Quando eu uso a função range, ele vai sempre pegar o valor anterior ao limite que eu estou colocando aqui, né? E quando eu uso a função range, eu posso colocar o valor inicial, o valor final menos 1 e o passo, né? São as 3 informações que eu posso colocar. Se eu não coloco o valor inicial, eu já sei sempre que começa com 0. O valor final é obrigatório, né, eu colocar, que é o valor final menos 1. Então, se vai variar até 3, na verdade vai ser até 2, né? Se eu estou colocando 3 aqui, vai ser variar até 3. Quando eu não coloco o passo, é porque vai acontecer o passo de 1 em 1. Então, eu faço a variação do valor de i, né, colocado. Bom, como eu quero colocar uma lista dentro da outra, eu vou criar a lista chamada de linha. E também eu não vou colocar, né, nenhum conteúdo dentro dela. E vou fazer agora a variação do J. Para J, em um intervalo, né, a mesma coisa, né, de 0 até 2, faça. De 0 até 2, faça. Então, eu já sei que J vai variar de 0 até 2. Então, quando eu não coloco o valor inicial, eu já sei que sempre vai começar por 0. O valor final é obrigatório, e sempre vai ser o valor final menos 1, né, colocado. Bom, depois eu vou fazer a entrada de dados usando uma variável qualquer para ocorrer a entrada de dados dos números reais, né? Então, x vai receber um número real, né? Aqui vai ocorrer a entrada, vai ser informada pelo usuário, né? Texto que vai aparecer para o usuário, aí eu quero que apareça aquele texto, né, que está sendo colocado lá, né? Colchete, um número inteiro correspondente à variável i, fecha colchete, um número inteiro correspondente à variável j e 2 pontos, né? Então eu quero que apareça isso na tela. Então, como eu coloquei um marcador, né, eu vou ter que dizer quem são os marcadores, né? Então, a primeira informação que vai ser exibida aqui vai ser o valor de i, e a segunda informação que vai ser exibida lá vai ser o valor de j. Tá? Então, eu quero que exiba, né, o valor de i e j na tela, né, para mim. Então, eu estou colocando aqui junto com a entrada de dados que vai ser armazenado na variável x, né? E vai ocorrer essa entrada na lista linha, né? Vai ocorrer essa entrada na lista linha. Então eu faço a entrada com o append.
na lista linha. Ok? Então, quando termina a variável j, o que vai acontecer, né? Ele vai armazenar valor por valor, né? Dentro de uma lista, né? Na lista linha, ele vai armazenar 3 valores, né? Porque eu sei que o j vai variar de 0 até 2, então quando o j for 0, armazena o primeiro valor. Quando o j for 1, armazena o próximo. Quando o j for 2, armazena o próximo. Então ele vai armazenar os 3 valores. Então, quando termina o laço do j, no momento que termina o laço do j, eu já posso armazenar esta lista, linha, dentro da lista mat. Então, eu vou fazer mat.append, eu vou armazenar a linha. Então, eu peguei toda a lista, vai ser o primeiro elemento da lista mat. Ela está aqui, ó, como está dentro, né, nessa direção, ela vai estar executando dentro deste laço, né? Eu estou armazenando a informação da linha, ok? Bom, assim eu estou fazendo o armazenamento, né, da informação. Para que eu veja essa informação, é interessante, né, que a gente veja o que está sendo exibido. Eu vou colocar logo um laço para poder exibir a informação. Como é muito parecido, né, deixa eu copiar e colar. Aí eu tiro o que não interessa. Vai ocorrer os dois laços da mesma forma. E agora a única coisa que eu vou fazer é eu vou mandar exibir o valor, né, que eu quero que seja exibido, né? Mat de j seguido de, vou colocar uma tabulação, barra invertida T. Vai colocar um valor, uma tabulação, colocar um valor, uma tabulação, colocar um valor, uma tabulação. E depois, quando mudar de linha, ou seja, no fim do J, quero que passe para baixo. Então, vai começar o I igual a 0, entra no laço, J igual a 0. Aí ele vai mostrar o mat de J. Qual é o primeiro elemento dentro da lista mat que está dentro da lista linha. Aí ele vai pegar o primeiro elemento, vai exibir. Depois uma tabulação. Aí vai ficar dentro do laço do J, exibindo todos os valores dentro da matriz linha, porque ele está pegando o IJ. E depois, em seguida, ele passa para baixo e vai executar, né, a próxima instrução. Bom, vamos ver se está tudo ok, né, se não tem nenhum problema relacionado à sintaxe. Vamos executar a tarefa. Sempre a primeira execução demora um pouquinho, né, porque ele vai criar a máquina virtual para executar a tarefa. Bom, já apareceu para mim, né, o primeiro elemento. Eu vou colocar um elemento seguido para ser mais rápido. Primeiro elemento 00, o elemento 01, o elemento 02, o elemento 10, o elemento 11, o elemento 12, o elemento 20, o elemento 21 e o elemento 22. Depois exibiu o conteúdo da matriz. Então vejam que eu tenho, né, na verdade, uma lista dentro de outra, né? Para exibir no formato matriz, eu fiz essa jogada aí, né? Se eu mostrar, eu posso mostrar também, né? Print. Deixa eu colocar mais um print aqui. Vou colocar mais uma linha. Eu posso colocar para exibir, né, toda
toda a lista, né? Deixa eu executar novamente. A gente possa... Opa, acabei digitando errado. Só um pouquinho, que ficou a pressa. Vou executar de novo. Ficou uns valores ali colocados que não tinha nada a ver. Vamos com calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, eu mandei exibir a lista, né? A lista mate. Aí veja o que ele coloca, né? Aqui a gente consegue enxergar, né? São 3 listas, ó. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira, dentro de uma outra lista, né? Aí como eu quis exibir no formato matriz, aí eu fiz essa jogada para exibir, né? Valor por valor, um por um, né? Para poder manipular. Porque é assim que a gente vai fazer, né? Nós vamos manipular essas informações uma a uma, né? Lembra que quando a gente analisa, né? Executa as tarefas de analisar, pegar o maior, pegar o menor. Em geral, você analisa, né? Elemento por elemento, né? Então, na prática, a gente faz muito isso, a manipulação individual, e não dentro da lista, né? Diretamente. Apesar de, né? Já comentamos sobre isso, no Python, né? Tem uma função que, olha, procura lá o maior, olha, procura lá o menor. Ele vai lá e procura e te entrega, tá? Ok? Então, tem funções lá específicas que executam essas tarefas diretamente, né? A gente está vendo aqui, fazendo uma simulação, sempre pensando, independente da linguagem que você está trabalhando, né? Então, é bom sempre pensar, né, em estruturas para fazer isso. Claro, na prática, se tem uma função já pronta que executa a tarefa de procurar o maior e já me entregar, eu vou utilizar, né? Então, já usar uma função pronta, eu não preciso fazer uma função, né, para executar essa tarefa. Mas eu sempre me preocupo, né, porque vocês vão trabalhar com outras linguagens, é sempre bom você analisar de outras formas. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ainda estão por aí? Em relação a esse porcentagem D, o que ele significa? Desculpa, me perdi um pouco. Ah, tá, tranquilo. Bom, no Python você tem várias formas de exibir as informações na tela, tá? Quer dizer, não só isso, né? Você tem várias formas de fazer muitas coisas, né? A entrada de dados não tem só essa que a gente coloca aqui. E claro, a tendência que a gente aprende de uma forma, a tendência é a gente querer utilizar daquela forma, né? Até nos problemas que foram apresentados, que vocês estão colocando lá, eu estou considerando, né, outras formas de entrada de dados, outras formas de exibição de dados. Uma tem entrada formatada, você coloca F na frente, abre chaves, aí coloca lá as informações. Então, cada um tem uma forma. Essa daqui, especificamente, né, eu gosto de utilizar muito essa estrutura, é o seguinte: entre aspas, você coloca o que você quer que seja exibido, né, em matéria de conteúdo, texto, símbolo. Então, isso aqui que está sendo colocado, os colchetes, né, eu quero colchete, quero 2 pontos aqui. E essa informação aqui são chamados marcadores, né, marcadores. O que os marcadores representam? É que aqui que eu quero exibir, por exemplo, %D representa um marcador de número inteiro. Como linha e coluna, né, o valor de IJ, perdão, o valor de IJ, que é o linha e coluna, representa um número inteiro, né? Se eu colocar aqui o ponteiro do mouse, representa um inteiro I, né? Aqui outro inteiro J. É por isso que eu usei um marcador, né, de número inteiro colocado aqui, né? Marcador. Aí eu coloco entre aspas, né?
a informação que eu quero exibir e lá dentro das aspas o marcador, onde eu quero que seja exibida a informação. Depois do fecha aspas, eu coloco o percentual e eu vou dizer o que representa cada valor. Como são dois aqui, aí eu tive que colocar entre parênteses, né? Porque são dois valores que eu quero. Então, no primeiro marcador, ele vai ser colocado lá o inteiro I, e no segundo marcador, o valor J, né, colocado. Então, ele vai exibir as informações, né, que estão aqui colocadas dentro desses marcadores. Então, é só uma forma, né, de eu representar uma saída de dados, né, utilizando marcador, né, colocado nessa estrutura. Por exemplo, vamos lá fazer aquele coisa da somatória lá. A somatória dos valores da matriz. Então, posso criar aqui uma variável S, só para mostrar um outro marcador, né? Colocar uma variável S e atribuir aqui o valor igual a 0. Como eu quero fazer a somatória de todos os elementos da matriz, e todos os elementos vão ser armazenados em X, eu posso fazer aqui a somatória do X, não diretamente, né? S vai receber o S mais X. Né? Posso colocar aqui direto, né? Porque ele vai fazer a somatória de todos os elementos, né? Antes de armazenar, ele vai fazer logo a somatória, né? Aqui. Aí eu vou colocar aqui um print só com afastamento e depois o resultado. Vou colocar um outro exemplo. Só que a somatória, lembra que os elementos da matriz agora são valores reais, né? Valores reais. Então, eu vou colocar, né, a soma dos elementos da matriz é igual. Aí aqui eu vou colocar agora um marcador de número real. %.2f. O marcador para número real seria só %f, tá? Só que quando eu coloco só %f, por padrão ele coloca 5 casas decimais, tá? Então, como eu quero só 2 casas decimais, ou seja, só 2 valores depois da vírgula, aí eu estou usando aqui o .2 para representar que eu quero que seja exibido apenas 2 valores depois da vírgula, tá? Mas o marcador de número real seria só %f, tá? Eu vou colocar aí, depois eu altero, né? Aí % aqui de novo. Aí quem eu quero exibir aqui nesse marcador? O valor da variável S, onde ocorreu a somatória lá. Aí eu coloco aqui só um valor, né? Não preciso colocar o parênteses, porque aqui foram 2, né, marcadores que eu coloquei. Tá? Então aqui ele vai fazer a somatória dos elementos da matriz. Vou colocar os mesmos valores para a gente poder fazer a verificação, né? Mais fácil. Vai dar 3, 4, 5, 6, né? 3 vezes 6, 18. Aí vejam, olha, lá no marcador, que eu não coloquei, né, a quantidade de casas decimais, né, foram 6 valores que ele colocou, né, depois da vírgula. Aí no momento que eu coloco o .2, aí ele vai exibir apenas com 2 casas decimais. Então é uma forma, né, da gente fazer a exibição dos valores, né, utilizando o print com o marcador. A gente chama marcador. Outras formas, tá? E cada um, né, pode utilizar aí a forma normalmente, né, aprendeu. É só uma outra forma de fazer a exibição. Particularmente eu gosto, né, de utilizar, mais por causa dessa mesclagem, né, que fica mais fácil aqui de fazer, né. Mas, por exemplo, eu poderia colocar, se não me interessasse aqui os valores, eu poderia colocar só vírgula, S. Coloquei um texto, aspas, vírgula, e coloquei o valor de F, para poder exibir aqui
também normalmente funciona. Exibindo aqui, ó, colocou só uma casa, né, nesse formato aqui, ó. Eu não coloquei marcador, mas coloquei uma vírgula para separar. Exiba isso e logo depois o valor do conteúdo da variável S. Ok? Tudo bem? É só para uma outra forma de exibir. Várias formas aí, você pode escolher aí uma forma para poder colocar. Tudo bem? Tudo certo. Beleza, gente? A gente vai, por hoje, ficar por aqui. Eu já vou preparar uma lista, né, para começar. Deixa eu só parar a gravação para que a gente possa fazer a parte administrativa.